Boa tarde, irmãos. Mais uma vez estamos na casa do Senhor, nesse domingo, culto da tarde. Vamos cantar ao nosso Deus, louvar a Ele. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Vamos cantar? Vamos ficar em pé? E aí, louvamos a Deus melhor, com mais ânimo. Cantemos. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. Mais uma vez. Estamos reunidos no nome de Jesus, o nome que traz bênçãos, alegria, paz e luz. Cantemos-lhe louvores e preguemos sua cruz, que nos livra do pecado e para o céu conduz. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Cantemos. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. A alegria do Senhor, a nossa força é. Alegria sem medida Ele dá. Se tu tens alegria, poderás cantar. Se tu tens alegria, poderás sorrir. Se tu tens alegria, poderás louvar. Alegria sem medida Ele dá. Alegria sem medida Ele dá. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado por mais esse dia que o Senhor nos deu. Estivemos aqui de manhã na Tua casa e agora à tarde, Senhor, podemos também ouvir a Tua voz através do estudo da Tua palavra. Nos abençoa enquanto cantamos e ouvimos a pregação que o Teu servo vai mesmo trazer para nós. Esteja conosco, nos abençoando. Recebe os nossos louvores, a nossa adoração. E também, Senhor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Vamos cantar mais um cântico. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. Cantemos. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome,
Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar para teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Muito bem, irmãos, nesse momento só dar alguns avisos. Nossos cultos semanais continuam inalterados nos mesmos horários. Hoje de manhã tivemos a escola bíblica dominical às 11 e agora este culto às 5 de louvor, adoração e pregação da palavra de Deus. Na terça-feira teremos ainda o culto de doutrina pelas 20 horas, aqui em Beja mesmo. Na quarta-feira em Cuba, pelas 20h30, 20h45, o pastor está dando ali a carta de Apocalipse. Na quinta-feira, Vales Mortos, a gente estará indo lá às 3 horas da tarde, normal. E à noite aqui em Beja, na congregação, também temos o culto de oração às 20 horas. A única coisa que não teremos é no sábado Descobridores, por conta da fé reformada em Lisboa. A primeira fé reformada em Lisboa, o pastor deu aviso hoje pela manhã, só reforçando aqui para os irmãos, então, que tem os filhos. No caso, a Érica, a Dina, tem a Isabel. Então, nesse sábado agora, nós não teremos o Descobridores da Bíblia, tá bem? São esses os avisos. O pastor, aproveitando, pedindo oração pelo pastor, que vai estar lá também participando dessa conferência, é um dos pregadores. É sexta ou sábado, pastor? É sexta, né? Então, o pastor vai estar pregando na sexta-feira. E aí, orar para que o Senhor use ele e também os demais. São 4, então, que Deus possa estar abençoando. Se alguém tiver interesse, pode depois mandar uma mensagem ou coloca Fé Reformada Lisboa. Tem o site que você pode fazer a inscrição. Na quinta e na sexta é à tarde. E o sábado 3, 4 e 5, né? No dia 5 é o dia todo, de manhã e à tarde. Aí você pode verificar se tem a disponibilidade, né? Pelo menos para um dia. Vai ser no Hotel Torre da Guilha. Ali eu esqueci qual é o bairro, mas é ali na ponta de Lisboa, né? Você pega ali, olhando o mapa, né? Então, ali para a ponta do Atlântico, eu esqueci, Cascavel. Alguma coisa. Cascais ali, né? Acho que é. E aí vai ser lá. Muito bom ali para receber, né, esse tipo de conferência. Tem um auditório muito bom. Então são esses os avisos, tá bem? Ainda antes da pregação, vamos cantar mais um cântico. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aí logo em seguida a palavra está com o pastor Elias. Cantemos. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu numa cruz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. E é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te a ti, ó Cordeiro de Deus. Foste morto, mas vives, eterno nos céus. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Louvamos-te, ó Deus,
pelo Espírito da luz, que brilha nas trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Concede-nos mais do celeste fervor e domina-nos sempre por teu grande amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Sim, é digna tua graça de todo louvor. Deus abençoe, pastor Isso. Muito bem, irmãos, é bom estarmos de novo na casa do Senhor para louvarmos, ouvir da sua palavra. Irmãos, gostaria de vos convidar a se colocar de pé e vamos abrir as Bíblias para 1 João, o capítulo 4. 1 João, o capítulo 4. E nós estamos dando continuidade a essa epístola. Estamos no versículo 7 agora, irmãos. Versículo 7. Vai ser do 7 até o versículo 12. Primeira epístola de João, o capítulo 7, aliás, capítulo 4, versículo 7 até o versículo 12. Acompanhemos aí a leitura. Nos diz assim a palavra do Senhor, 1 João 4, 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Oremos. Senhor, muito obrigado pela leitura da Tua palavra. Obrigado, Senhor, também pela presença de cada um dos amados irmãos. Chegamos nessa tarde, Senhor, para Te louvar, Te bendizer, também ouvir da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, dirija as nossas vidas. Tu conheces, Senhor, a cada irmão aqui presente. Tu sabes qual é a necessidade, Senhor, que cada um tem. Que o Senhor possa usar mesmo da Tua palavra, Senhor, para nos exortar, nos encorajar, nos consolar, nos edificar, Senhor, para a honra e a glória do Teu santo nome. No nome de Jesus oramos. Amém. Podemos assentar, irmãos. Obrigado. Muito bem, nós estamos dando continuidade, irmãos, a esse estudo e chegamos agora nesse parágrafo aí que é do versículo 7 ao versículo 12. Então vamos primeiro dividir, né, para poder a gente analisar cada parte. A primeira parte, irmãos, desse parágrafo que podemos dividir é do versículo 7 até o versículo 8. Do 7 ao 8, o apóstolo São João está fazendo uma exortação ao amor fraternal, ou amor mútuo. A partir do versículo 9 até o versículo 10, o apóstolo São João, ele mostra aí a manifestação do amor de Deus, né?
E os últimos dois versículos, versículo 11 e versículo 12, a gente vê, irmãos, uma chamada a refletir o amor de Deus. Depois que ele expõe o amor, nos exorta a amar, mostra a manifestação do amor de Deus, então é como se ele concluísse chamando-nos para uma reflexão a respeito do amor de Deus. Muito bem, então vamos primeiro falar sobre a exortação ao amor fraternal, que é o versículo 7 ao versículo 8. O João aqui, o apóstolo São João, ele começa exortando os crentes a amarem uns aos outros. Ele diz aqui no 7a: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. É curioso que o João, quando ele vai fazer essa exortação, ele começa por chamar os irmãos de amados. Amados. Irmãos, ele está aqui inspirado pelo Espírito Santo. Ele não está apenas fazendo assim, olha, amados irmãos, quando os irmãos não são de facto amados. Ele mesmo nessa epístola, ele diz assim, olha, irmãos, não amemos só de boca, de língua, mas de facto e de verdade. Então, já que ele vai exortar os irmãos a amarem uns aos outros, ele já se declara, dizendo ou chamando os irmãos de amados. Olha, eu amo vocês, amados. Então, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Então, aqui está o mandamento de amar. Essa expressão, amemo-nos uns aos outros, ela ecoa, irmão, o mandamento de Jesus Cristo, aquele que ele nos deixou lá em João capítulo 13, esse aqui é o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 a 35. O João estava nessa ocasião quando Jesus Cristo disse isto. Ele disse assim, João 13, 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. É interessante, eu não sei se os irmãos notaram, no Novo Testamento, tem uma ocasião em que Jesus Cristo diz assim, a Bíblia, desde o Antigo Testamento, diz, né? Amai o vosso próximo como a si mesmo, não é? Amai o próximo como a si mesmo. E é interessante que quando Jesus Cristo ele diz assim, amai como eu vos amei. Isso aqui é bem interessante, porque às vezes, irmãos, por incrível que pareça, tem pessoa que não ama a si mesmo. Se ele não ama a si mesmo, como é que ele vai amar o próximo? Então, ama o próximo como a si mesmo. E pode ter pessoa que não ama nem a si mesmo. Então, como que vai amar o próximo? Mas aqui ele coloca, olha, novo mandamento vos dou. E por isso ele chama de novo. Porque nós já conhecíamos, né? Amai ao próximo como a si mesmo. Mas colocar aqui, amai como eu vos amei, aí é muito diferente, irmãos. Porque o que a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo amou? Ele diz assim, que Ele nos amou quando nós éramos o quê? Pecadores. É muito fácil, irmãos, amar quem nos ama. É muito fácil. Lembra quando Jesus Cristo disse mesmo assim? Ora, se vocês amam aqueles que amam vocês, o que de diferente há? Os fariseus também fazem isso. Ora, se vocês só saudam aqueles que vos saudam, qual é o diferencial? Eles também fazem isto. Mas isto daqui, amar como Jesus amou, olha, ele está numa cruz sendo crucificado e ele diz o quê? Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Então, é um amor, irmãos, assim, incondicional. É um amor não interesseiro, porque, tipo assim, o que Jesus Cristo ganharia conosco, nós mesmos, senão a sua própria glória?
A Bíblia mesmo diz que Ele nos salvou para a sua glória, para a glória do seu nome. Porque o que é que eu ia dar para o Senhor? Eu sou de carne, não é? Eu preciso de ar para respirar. O que Ele ia ganhar comigo? Tem gente muito mais importante, ou por exemplo, seres mais importantes como os anjos, que têm velocidade, que têm mais poder, né? Mas o Senhor amou. Esse amor, assim, que nós chamamos de um eterno amor. Então, note, o João, ele, quando diz amemo-nos uns aos outros, ele só está dizendo o que Jesus Cristo mesmo tinha dito. Tá. Aí, a gente vai, irmãos, para a fonte do amor. O João, ele justifica essa exortação ao dizer que o amor procede de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Ou seja, o verdadeiro amor, em sua essência, vem de Deus. E é uma manifestação de sua natureza. Este amor não é apenas um sentimento humano, mas um atributo divino. Isso aqui é bem interessante. É um atributo, ele tem vários atributos. Aqui é um atributo da divindade, que é derramado no coração dos crentes. Veja só, esse amor, ele é derramado no coração dos crentes. De onde foi que nós tiramos isso? De Romanos. Romanos, o capítulo 5 e o versículo 5, o apóstolo Paulo, ele mostra isso. Ele mostra que o amor procede de Deus. Ou seja, se eu amo porque Deus derramou esse amor em meu coração. Para mostrar, irmãos, o seguinte, que o amor é um dom de Deus. Ele é um dom de Deus. A fé é um dom de Deus, o arrependimento é um dom de Deus, o amor é um dom de Deus. Olha o que ele diz, Romanos 5:5. Romanos 5:5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ou seja, quando o Espírito Santo nos regenerou, ele também trouxe esse amor. Nós que olhamos uma salvação monergista, nós olhamos o seguinte, irmãos, que quando Deus nos ressuscitou, quando Ele nos regenerou, o Espírito Santo nos vivificou e junto com o Espírito Santo veio o amor, veio a fé, veio o arrependimento. Por isso eu passei a amar. Por isso eu passei a crer. Por isso eu passei a me arrepender. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado no meu coração. Essa é a razão. Esta aí é a fonte do amor. Quem é a fonte do amor? Deus. Deus, ele é a fonte suprema de amor. Por isso o amor que existe entre os crentes deve refletir a própria natureza de Deus. Esse aí é o 7a. Vamos para o 7b, versículo 7b. O João continua dizendo: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Olha o que o João revela aqui. O João aqui, ele está a apresentar o amor como um sinal evidente de duas coisas. O amor é um sinal evidente de duas coisas, que é o quê? O novo nascimento e o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus. Ele diz, todo aquele que ama, ele só ama porque ele é nascido de Deus. Ele só ama porque ele conhece a Deus. Então, uma pessoa, vamos ver o reverso, uma pessoa que não ama, ele não é nascido de Deus. Uma pessoa que não ama é porque ele não conhece a Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, primeiro aí, o novo nascimento. Uma pessoa que ama, mostra que ele nasceu de novo. Amor ao próximo é uma evidência de que uma pessoa foi nascida de Deus. Isto significa que aqueles que amam têm uma nova natureza, implantada por Deus. O novo nascimento é uma obra, irmãos, do Espírito Santo.
E a vida transformada que resulta disso se manifesta pelo amor. Como é que eu posso reconhecer uma pessoa que se diz crente, que é um regenerado? Se ama. Se amar. Essa é a prova externa da regeneração. Porque ninguém sabe, porque ninguém vê a regeneração na vida de uma pessoa. Como que eu sei que aquele ali é regenerado? Tem que mostrar evidências externas. E uma delas é o amor. O amor. Lembra que o João disse mesmo assim, que aquele que é nascido de Deus ama o que de Deus é nascido. Então imaginemos, eu fui gerado por Deus, nasci de Deus. Aí o Valério também nasceu de Deus. Opa, então Deus me regenerou, também regenerou ele. Devemos nos amar um ao outro, porque ele foi regenerado também de Deus. Então, a primeira coisa é um sinal, o amor é um sinal externo do novo nascimento. Mas tem uma outra coisa aí, outro sinal evidente do amar, que é o conhecer a Deus, ou seja, um conhecimento de Deus. Né? O amor é uma prova de que a pessoa conhece a Deus. Para João, conhecer a Deus não se refere a um mero conhecimento intelectual. Eu conheço a Deus. Eu não sei se vocês já ouviram aquela história na universidade, o professor tinha pedido para os alunos a citarem o Salmo 23. E dentre aqueles tinha um senhor assim, de idade, às vezes na faculdade a gente encontra, né? Uma pessoa que já é de mais idade e tudo. Aí cada um dos alunos chegaram na frente, né? E começaram a dizer, o Senhor é o meu pastor e nada me... Cada um tentando, tipo assim, interpretar, fazer uma versão diferente e tudo, né? Aí o pessoal batendo palma. Aí vinha outro, aí batia palma. Aí chegou esse senhor... E aí ele começou a dizer, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando chegou no finalzinho, irmãos, o auditório estava chorando. O pessoal estava chorando. Incrível. Nos primeiros, o pessoal batia palma. Tipo assim, era uma torcida e tudo, né? Mas para esse Senhor, ele citou, o pessoal chorou. E aí alguém chegou com o professor e perguntou, mas qual é a diferença? Por que para aqueles ali foi batido palma, mas para aquele senhor o pessoal chorou? Como assim? Aí o professor disse, é porque aqueles conhecem o salmo do Senhor é meu bom pastor, né? O Senhor é meu pastor. Mas aquele Senhor conhece o Senhor do Salmo. Ele tem uma intimidade com o Senhor do Salmo. Uma coisa, irmãos, é você estar envolvida na obra de Deus, no trabalho de Deus. Outro é estar envolvido com o Senhor da obra. Uma vez um pastor me disse o seguinte, é tão fácil você estar ocupado com a obra do Senhor. Você está tão ocupado com a obra do Senhor, mas às vezes você não está ocupado com o Senhor da obra. Às vezes você conhece a Bíblia do Senhor, mas você não conhece o Senhor da Bíblia. Então é isso aqui que ele está mesmo colocando. Esse conhecimento não é um conhecimento intelectual, mas um relacionamento pessoal e íntimo com Ele. Experiências que cada um de nós devemos ter com o Senhor. Já pensou? Se eu fosse dizer assim, irmãos, cada um aqui vai contar uma experiência que teve com Deus, você mesmo, pessoal. Aí você diz, teve uma situação na minha vida que estava assim, e eu orei, pedi, e olha, o Senhor mesmo respondeu. Olha, numa outra situação e tal, aí você ia contar para mostrar o seu relacionamento com Deus. Não apenas, é um Deus que está lá em cima. É alguém que eu oro e tudo. Não, é algo pessoal. Conhecer a Deus, irmãos, envolve experimentá-lo. E essa experiência transforma o crente para amar como Deus ama. Um exemplo. Os irmãos estão lembrados do Moisés, quando ele subiu no Monte Sinai. Interessante, toda vez que ele ia descer, a aparência de Moisés estava diferente.
o rosto brilhava, ele estava presente com o Senhor. É interessante que quando nós nos aproximamos do Senhor, a nossa vida muda. A nossa vida muda. Um dia desse eu estava falando para minha irmã a respeito do oficial do rei, que tinha um filho doente em Cafarnaum. Os irmãos lembram da história. O filho dele estava doente, estava prestes a morrer. Ele ouviu falar que Jesus Cristo estava em Caná. Então ele tinha fé que Jesus Cristo podia curar o filho dele. A fé dele tinha algum defeito, tinha algumas deficiências, mas ele acreditava que Jesus Cristo podia curar. Então ele foi lá com Jesus. Chegando lá com Jesus, ele disse assim: mestre, desce, né? Assim, para curar o meu filho, está prestes a morrer, né? Aí Jesus Cristo disse: olha, se vocês não virem sinais e prodígios, de maneira nenhuma vocês acreditam. Aí o homem, mas que resposta é essa? Ele disse: não, Senhor, desce antes que meu filho morra. O curioso é que no primeiro pedido, quando ele disse assim: o Senhor, desce, né, para curar o meu filho, ele limitou o poder de Jesus Cristo no espaço, porque no pensamento dele, Jesus podia curar, mas Jesus só podia curar se estivesse perto do doente. Se ele estivesse perto do doente, ele curava. Mas se ele estivesse em Canaã e o filho doente em Cafarnaum, não haveria hipótese. Então ele limita o poder de Deus no espaço. Com o segundo pedido, Senhor, desce antes que meu filho morra, ele limita o poder de Jesus no tempo. Porque na mentalidade dele, Jesus só podia curar o filho enquanto estava vivo. Se o filho morresse, Jesus já não podia fazer nada. Mas é curioso, irmãos, esse homem vai até Jesus, e enquanto ele está conversando com Jesus, a fé desse homem é fortificada. Porque esse homem que tem uma fé fraca, que achava que Jesus só podia curar no local, achando que Jesus Cristo só podia curar enquanto estava vivo, aí Jesus Cristo disse assim: vai, o teu filho vive. O homem deixou Jesus e foi embora sem o médico que ele veio buscar. Então a gente vê que aquele homem, por ter contato com Jesus, um conhecimento mais com Jesus, a fé dele foi fortificada. Então a mesma coisa aqui, quando tem um conhecimento, um relacionamento mais chegado com Jesus, irmãos, nós somos tocados, nós mudamos atitudes. Nós chegamos e dizemos: ah, Senhor, não, essa coisa aqui foi errada. Oh, Senhor, me perdoa. Aí você vai mais perto. E quanto mais perto chega, mais sentimento de pecado nós temos. Ou seja, se aproximando e conhecendo mais o Senhor Jesus Cristo, é mais que nós nos sentimos pecador e mais que nós vamos nos santificando a nós mesmos, nesse sentido dessa relação. Um exemplo outro é o Isaías. Lembra quando Isaías viu, né, o Senhor, aí ele disse assim: ai de mim. Ele era já profeta, irmãos. Ele não era assim qualquer irmão, ele era um profeta. Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de impuros lábios, habito no meio de pessoas de lábios impuros, e eu vi o Senhor. Então olha o sentimento que ele teve. Ele não teve um sentimento bom, ele não teve um sentimento: ah, eu estou muito bem diante de Deus. Não, toda aproximação e todo conhecimento que passamos a ter do Senhor nos humilha mais e faz-nos chegar mais próximo e entender o Senhor. Então, se o Senhor ama, por que eu não vou amar? Entende? Então, por isso que ele coloca aqui que esses são sinais, né, externos de um amor verdadeiro, né? Qual é? Se a pessoa foi nascida de novo, eu vou saber que ele é nascido de novo. E outra, eu vou saber que ele conhece a Deus. Porque uma pessoa que conhece a Deus, ele vai mesmo amar o que Deus ama. Tá, muito bem. Agora, avançando para o versículo 8. Ele, no versículo 7, ele diz: olha, o amor é de Deus, e aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bem, esse é aquele que tem o amor, mas aquele que tem a falta desse amor, ou seja, a falta de amor é um sinal de desconhecimento de Deus.
Então, se por um lado amar é a evidência externa da regeneração e de um conhecimento de Deus, o não amar vai denunciar que eu não sou um regenerado e que eu não conheço a Deus. É por isso que numa outra ocasião ele disse mesmo assim: como é que você pode dizer que você ama a Deus que não vê, mas odeia o irmão? Como é que pode? Ora, uma pessoa que conhece a Deus, ele vai amar o irmão, porque Deus ama o irmão. Então por que eu não vou amar o irmão? Então ele coloca essa coisa externa, algo que é interno, né? Eu amo. Como que eu vou provar isso? Vai amar assim o irmão. Então, no versículo 8, ele mostra que a falta de amor é um sinal de uma não regeneração, é o sinal de um desconhecimento de Deus. Olha o que diz, versículo 8: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. A ausência de amor é uma prova de que uma pessoa não conhece a Deus. Independentemente de suas declarações ou posição religiosa. A pessoa pode mesmo assim dizer: não, mas eu amo, não tem dúvida nenhuma. Mas não tem prova externa disso, não tem gestos. E a gente vai ver o João falando de gestos e atitudes de Deus. Não ficou só na palavra, ficou em gestos, em atitude, em demonstrações, manifestação de que ele mesmo ama. Eu peguei aqui, irmãos, um exemplo da evidência de alguém que ama e a evidência de alguém que não ama através de atos. Por exemplo, no julgamento final, os irmãos estão lembrados, mas pode abrir a passagem para lá, para Mateus capítulo 25. Mateus, o capítulo 25. E o irmão pode olhar ali para o versículo 41. O versículo 41. É claro que essa parte do 41 a 46 é a parte daqueles que não mostraram a evidência do amor. Talvez o amor ficou só em palavras, mas para você ver aqui, por exemplo, no dia, e se quiser pegar toda a leitura, pode voltar lá, irmão Valério, para o versículo 31. Mateus 25, 31, para você ter os dois lados, né? A evidência de quem ama e a evidência de quem não ama. A evidência de quem conhece e a evidência de quem não conhece. Diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Aí olha o que ele diz: porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Aí olha o que ele diz no versículo 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aí ele justifica porque esses aqui são os filhos do reino, porque esses aqui são aceitos, são as ovelhas. Ele justifica e ele diz o seguinte, versículo 35: porque tive fome, me deste de comer, eu tive sede, me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo me visitastes, preso e fostes ver-me. Então note como ele só está falando aqui a respeito de obras. Ele não está dizendo assim, porque você foi à igreja. Ele não está dizendo isso. É uma coisa que a gente estranha, né? Já pensou? Olha, entrai na posse que está preparada. Por quê? Porque vocês foram à igreja, vocês foram aos cultos. A gente fica assim pensando, por que ele não mencionou isso? Você sabe por quê, irmãos? Porque é fácil ser religioso. As pessoas podem ir a um culto. Eles podem ser religiosos. Mas nós não vamos ser salvos por ser meros religiosos.
Nós vamos ser salvos mesmo, é claro, é pelo Senhor Jesus Cristo, mas as obras que vai evidenciar isso é o meu dia a dia. Como é que eu trato o meu irmão? Porque isso daqui, Jesus Cristo coloca, olha, eu tive fome e me deste de comer. Note bem, aqui, irmãos, não é qualquer pessoa. Estes daqui são crentes. Ele diz bem aqui, olha, tive fome, crente que teve fome. Tive sede, crente que teve sede. Forasteiro, nu, me vestistes. Enfermo, me visitaste. Lembra quando Jesus Cristo parou o apóstolo Paulo na estrada de Damasco? Quem é que Paulo estava perseguindo? A igreja. Jesus Cristo para e diz mesmo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, mas o Saulo não estava perseguindo a Jesus, o Saulo estava perseguindo a igreja de Jesus. Mas Jesus Cristo se identifica com a sua igreja. Perseguir a igreja é perseguir Jesus. Maltratar a igreja é maltratar Jesus. Ferir um desses pequeninos é como ferir a Jesus. Então aqui, os que vão entrar, né, eles parecem, ficam assim surpresos, né? Versículo 37. Então perguntarão os justos: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou sede te demos de beber? Ou quando te vimos forasteiro e hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo fomos te visitar? Veja só, irmãos, que essas pessoas fizeram não para obter salvação. Eles fizeram porque eles eram regenerados. Eles fizeram porque eram salvos. Uma pessoa que é regenerada e conhece Jesus, ele vai fazer normalmente, como algo natural. Por quê? Porque ele foi regenerado. Então por isso que eles veem: mas Senhor, mas quando foi que nós te vimos? Veja, Jesus Cristo responde: o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda. Agora veja o outro grupo, né? Ele vai dizer: apartai-vos, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Aí ele vai justificar isso. Por quê? Porque eu tive fome e não me deste de comer. Eu tive sede e não me deste de beber. Sendo forasteiro, não me hospedaste. Estando nu, não me vestiste. Achando-me enfermo e preso, não foste visitar-me. E eles perguntarão: mas Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo, preso, e não assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixardes de fazer. É interessante. Às vezes a gente pergunta para uma pessoa: se você morresse hoje, você iria para o céu? Aí ele diz assim: eu vou, porque eu não mato, eu não roubo, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Ele só vai mesmo apontando essas coisas. Mas tem que lembrar uma coisa: uma pessoa também não vai para o céu por deixar de fazer. Deixar de fazer o quê? Essas coisas que ele colocou aqui. Então eu não vou para o céu porque eu não mato, não roubo, não faço isso, não faço aquilo, pronto, já estou. Então não precisava Jesus Cristo vir morrer na cruz por mim. Porque olha, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei. Então eu não preciso de Jesus, eu posso subir direto? Não, eu sou um pecador, eu preciso de Jesus. Então nessa passagem, irmãos, nós vemos a evidência aí de que quando nós amamos o Senhor, nós vamos amar os irmãos. Quando nós não amamos o Senhor, nós não vamos amar os irmãos. Quando nós conhecemos a Deus, nós vamos cuidar dos irmãos. Quando nós não conhecemos a Deus, não vamos cuidar dos irmãos. Agora, é claro, irmãos, e por isso a gente fala em termos de pecado. Um verdadeiro crente pode falhar nisso? Pode. Eu não estou dizendo pode de permissão. Entende? Você pode uma vez olhar e dizer: puxa, eu falhei nisso, se calhar eu não sou crente. Não. Sempre a Bíblia trata uma pessoa que não é regenerada se ele continua na prática do pecado. Ora, uma pessoa não vai, olha só, uma pessoa não vai para o inferno porque ele matou alguém, irmãos. Sabe por quê? Porque senão Moisés estava no inferno.
ele matou alguém. Davi estava no inferno, ele matou alguém. Então veja só, uma pessoa não vai para o inferno porque matou alguém. Uma pessoa vai para o inferno se ele continua na prática do pecado. Ora, o próprio São João já disse assim: filhinhos, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então nós não podemos dizer assim: olha, fulano de tal estava ali doente, não foi visitar, se calhar ele não é crente. Não, ele é um crente, ele falhou naquilo, ele tem que pedir perdão, ele tem que consertar isso. Não quer dizer que ele é um incrédulo. Se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Muito bem. Tá. Então aí, irmãos, vimos esse exemplo, né, de demonstração que conhece o Senhor. Quem conhece vai amar. Veja, no versículo 8 ainda, nós temos aí, irmãos, a definição de Deus como amor. Se você olhar o versículo 8, diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Olha como ele diz, ele faz essa declaração aí: Deus é amor. A definição de Deus como amor. E aqui eu preciso explicar algo para os irmãos. Meus irmãos, essa declaração que Deus é amor não significa que o amor define Deus completamente. Durante essa minha vida de pastor, o que eu tenho visto, irmãos, é que muitos irmãos confundem. Quando a Bíblia diz que Deus é amor, eles acham que o amor é a definição de Deus por completo. Não, o amor, irmãos, é um dos atributos essenciais de Deus, é um dos atributos. Todas as ações de Deus são motivadas e permeadas pelo amor. Mas veja bem, esse é um atributo de Deus. Isso daqui não é algo tudo sobre, Deus só é amor. Sim, ele é amor, mas Deus também é outras coisas. Veja, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 23 a 24, lá o Moisés, ele vai dizer o seguinte, Deuteronômio, o capítulo 4, o versículo 23 a 24, Moisés diz assim: guardai-vos, não vos esqueçais da aliança do Senhor, vosso Deus, feita convosco, e vos façais alguma imagem esculpida. Estavam acostumados a fazer isso no Egito, não façam isso. Semelhança de alguma coisa que o Senhor, vosso Deus, vos proibiu. Lembra que ele proibiu? Olha, ao olhares para o céu, ver o sol, vai querer fazer uma imagem do sol, ou da lua, ou das estrelas, ou os animais. Não façais. Ao Senhor teu Deus adorarás, só aí prestarás culto, não farás para ti imagem de escultura, nada semelhante ao que está lá no céu. Quem está lá no céu? Maria, então não vou fazer imagem dela. Quem está mais lá? São João, não vou fazer imagem dele. Então tudo que está lá, não vou fazer imagem. E ele disse, lembra-te que quando eu apareci em Horebe, eu não te apareci com forma alguma. Deus não apareceu numa forma do animal, de um homem, nada. O Moisés conversava com uma sarça, vinha a voz ali do meio da sarça, conversando com ele. E por isso ele diz, nota bem, aparência nenhuma vistes. É por isso que você vê, dentro do judaísmo, irmãos, não tem uma fotografia do Moisés. A gente entra na sinagoga, não vê imagem, não vê nada, porque Deus disse para não fazer. E aí o Moisés aqui diz o seguinte, versículo 24. Ele diz, né? Olha, cuidado, não façais alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. 24. Porque o Senhor teu Deus é fogo que consome. É Deus zeloso. Ele não vai admitir você querer adorar uma outra coisa. Então, ele é amor, mas ele é fogo que consome. Exemplo. Lembra os 2 filhos de Arão?
Os 2 filhos de Arão trouxeram para a tenda do encontro fogo estranho. O que foi que aconteceu com os 2? Deus matou. Mas, irmãos, Deus é amor. Agora os irmãos estão entendendo, porque eu estou dizendo isso para os irmãos, para que os irmãos não tenham aquela ideia de que não, mas Deus, ele é amor. Mas tem que entender que esse amor não significa que esse amor define plenamente Deus. Ele só é amor. Não. Ele também é um fogo consumidor. Ele matou os 2 filhos de Arão. Ele olhou para Arão, irmãos, e fez assim, olha. Não chora. Não chora. Você já imaginou você ter os teus 2 filhos mortos e Deus fazer isso para ti? Sem choro. Porque Moisés disse que isso ia mostrar tipo uma revolta do Arão para com Deus, a atitude que Deus tomou, porque eles trouxeram, Deus avisou, aqueles que foram se aproximar de mim, saibam de uma coisa, eu sou fogo consumidor. Então, não vá ficar pensando, Deus é amor, Ele me entende, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Deus me entende, Ele é amor, Ele não vai fazer nada, Ele é fogo consumidor. Uma outra passagem, Deuteronômio 32, 4. Deuteronômio 32, versículo 4. Diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Aí ele diz: Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Irmãos, se nós sabermos isto e aprendermos isto, você nunca vai culpar a Deus por nada. Você não vai dizer, mas já acontece isso comigo, logo comigo. Isso é uma injustiça. Deus está fazendo injustiça contigo? Irmãos, a Bíblia diz aqui que Deus, nele não há injustiça. É justo e reto. Então veja que o amor de Deus e a justiça de Deus estão aí lado a lado. Ele tem, irmãos, prazer no seu amor, ele tem prazer na sua justiça. Nós já demos aqui na igreja um exemplo disso. Lembra aquela passagem do Isaías 53? Que diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. Moer quem? O filho. Mas por que ele moeu o filho? O filho nunca pecou. E a gente sabe que sobre Jesus Cristo foi colocado os nossos pecados. Então, quando Deus o Pai viu os meus pecados, os teus pecados em Jesus Cristo, Ele moeu e Ele se agradou. Você entende isso? Eu não entendo, irmãos. Eu já disse para os irmãos, ninguém aqui disciplina o filho com alegria. Olha, não vai mais brincar com isso, ou não vai mais fazer aquilo. Olha, você vai ficar aqui de castigo, não vai... Ninguém faz isso com alegria, irmãos. A gente faz com pesar. A gente disciplina, porque tem que disciplinar. Até a Bíblia diz que o pai que não disciplina o filho não ama. E esse filho não é filho, é bastardo. Mas a gente faz assim com pesar. Poxa, eu não queria... Eu lembro, né... Assim com o Matias, aí depois eu chego, olha amor, puxa vida, não... me corta o coração. Eles acham que a gente faz com alegria, mas a gente não faz não, a gente faz com pesar, mas irmãos, diz aqui que Deus agradou. Por quê? Porque Ele tem prazer, irmãos, na sua justiça. Ele estava fazendo em Jesus Cristo justiça. Então, Ele se alegra nesse e neste aqui. Eu digo tudo isso, por quê? Porque já surgiu, irmãos, pessoas evangélicos que dizem o seguinte, que Deus, de alguma forma, Ele vai acabar o lago do fogo. Entendeu? O que vai acontecer no final? Lá vem Jesus Cristo, aí Ele coloca esses aqui, como nós lemos, esse aqui entra para o reino eterno. E vocês vão para o lago do fogo. Aí alguns destes já chegaram a dizer o seguinte, olha, eles vão ser jogados lá, mas um determinado tempo Deus vai aniquilar.
vai aniquilar, para que exista só o novo céu e a nova terra. Porque não vai ter jeito. Você já imaginou? Deus é amor. Ele vai estar conosco no novo céu e na nova terra, e de repente, rapaz, tem um fulano de tal lá no Lago do Fogo. Como é que Deus vai se alegrar no novo céu e na nova terra, sabendo que tem milhares de pessoas lá no Lago do Fogo, sofrendo? Não pode, Deus é amor. As pessoas esquecem, irmãos, que Deus é justiça, e que Deus tem tanto prazer no seu amor, como na sua justiça. Se a Deus agradou moer o seu filho, imagine, pessoas que foram rebeldes e que não queriam aceitar Jesus como seu Salvador. Ele está alegre, ele está feliz. Deus não está triste não, por toda a eternidade, porque tem um grupo de gente lá. E também Satanás, porque quem criou esse anjo de luz foi Deus. E ele também vai estar lá, com 1/3 dos anjos que caíram. E não sei quanto da humanidade que também vai estar lá. Você acha que Deus vai estar triste no novo céu e na nova terra? Lamentando, olha, poxa, eles foram para lá. Não, ele tem prazer no seu amor, ele tem prazer na sua justiça. Muito bem, vamos lá para o 9. Aqui vamos correr mais. A manifestação do amor de Deus. Nós já vimos lá o 1, né? O 1 que fala que é a exortação ao amor fraternal, do 7 a 8, e agora do 9 a 10 é a manifestação do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta concretamente na obra de Cristo. Olha o que diz 9. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Está aqui uma prova. Lembra que ele dizia assim, porque Deus amou ao mundo. Se parasse o versículo aí, eu ia dizer, como? Porque Deus amou ao mundo. Como? Aí o versículo continua, porque deu seu Filho unigênito. Então a prova que eu vejo, a manifestação do amor de Deus está provado quando ele envia o seu Filho para nós. Quem nós éramos? Pecadores. Quem nós éramos? Ímpios. E por isso a Bíblia diz que ele nos amou quando nós éramos ainda pecadores. Quem vai amar pecador? Quem vai amar malfeitor? É Deus, meus irmãos, só Deus. Então, versículo 10. Então, lá no versículo 9, nós vemos a manifestação do amor de Deus. E no 10 a gente vê em que consiste o amor. Em que consiste o amor? 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como uma propiciação pelos nossos pecados. Mais uma evidência de que Ele nos amou. Em que consiste esse amor? Ele vai provar, olha, Ele nos amou, e Ele provou isso, Ele enviou o seu Filho. Para o seu Filho fazer o quê? Propiciação. Lembre, essa palavra propiciar, irmãos, é apaziguar. É apaziguar. Então, vamos colocar assim, imagine, aqui está, vamos supor, aquela arca que era chamada arca do propiciatório, tá bem? Então, está aqui a tampa do propiciatório. Deus está irado. Ele está irado contra o ser humano. O que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava o sangue do animal lá fora e ele trazia aqui dentro, ele chapiscava ou ele aspergia o sangue aqui em cima desse propiciatório, que era para fazer o quê? Aplacar, acalmar a ira de Deus. Então era isso que servia o propiciatório, um sangue de um cordeiro inocente morrendo em prol do culpado. O sangue dele era chapiscado aqui, era aspergido aqui em cima. Então o cordeiro era morto lá no altar, todo. O sangue era trazido aqui e o sumo sacerdote que fazia esse trabalho ficava ali orando, intercedendo por aquele pecador. Então Jesus Cristo é a propiciação, ou seja, ele que aplaca a ira de Deus. Então imagine, Deus olhando diretamente para mim, irmãos, eu sou destruído. Mas aí o Senhor Jesus Cristo se coloca na frente. Então quando Ele me olha através de Jesus, aí Ele tem misericórdia de mim. Ele tem misericórdia de ti. Por causa do sangue de Jesus, que aplaca a ira assim
de Deus. Tá? O terceiro, o chamado a refletir o amor de Deus, que é o versículo 11 e versículo 12. Agora, que ele já nos falou do amor, agora ele vai nos chamar a nós refletirmos. Vamos refletir agora em tudo que ele ensinou. Não é? E aí ele diz no versículo 11, amados, de novo, amados, se Deus, olha, Deus, eu estou falando de Deus, se Deus de tal maneira nos amou, veja que ele não faz comparação do amor de Deus. Ele não diz, Deus me amou como a galinha ama os seus pinteirinhos. Deus me amou como uma mãe ama os seus filhos. Ele não faz comparação do amor de Deus. Por quê? Porque o amor de Deus, irmãos, é incomparável. E por isso ele diz, Deus amou de tal maneira. Ele não tem palavras para colocar isso. Então ele chega nessa conclusão. Então, irmão, chega aqui, irmãos. Veja só, olha, se Deus, irmão, se Deus de tal maneira nos amou, olha o que ele diz, devemos, irmãos, é um dever. É um dever. Não é um pedido, aqui não está um pedido. Devemos nós também amar uns aos outros. Aí ele conclui com o versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Irmão, se a gente fosse explorar essa palavra aqui, né? Ninguém jamais viu a Deus. Porque a gente vai encontrar expressões no Antigo Testamento dizendo que Moisés falava com Deus face a face. E como assim que ninguém jamais viu a Deus? Veja, face a face, porque a voz saía daqui da frente, mas que ele não viu. Lembra quando ele queria ver? Senhor, quero te ver, quero ver a tua glória e tudo. Aí Deus, olha, vou aparecer, tu vai ver só a costa. Tipo assim, costa? Como assim costa, né? Porque ele diz, aquele que me vê, não vai viver. Os anjos, irmãos, os serafins que voam ao redor do trono de Deus, eles têm duas asas que eles colocam na frente dos olhos, duas que eles batem e duas que cobrem os pés. Lembra quando Moisés foi encontrar com o Senhor na sarça? Ele diz, tira a sandália dos pés. Então isso é como se fosse um termo de reverência. Ele cobre os pés, ele cobre os olhos. Mas quem são isso? Os anjos. Os anjos, irmãos, nunca pecaram. Mas eles fazem isso. Por quê? Eles mesmos cantam, Santo, Santo, Santo é o Senhor. Veja, ele sempre diz santo 3 vezes. Como se fosse Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Santo, 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 Santo. Então, ninguém jamais viu a Deus. Essa linguagem que tem no Antigo Testamento é uma linguagem antropomórfica. Ou ele aparecia como epifania, olha, ele como se pré-encarnou, ou ele veio na forma dos anjos, assim. Mas Deus, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. E aqui a gente tem que ter aqui uma explicação, né? Para essa questão aqui, para esse nome. E em nós é aperfeiçoado. O amor de Deus não é perfeito? Ele é perfeito. Mas o que ele quer dizer com isso? Então, a palavra aqui aperfeiçoado não significa que o amor de Deus seja imperfeito ou incompleto, mas que ele alcança seu propósito completo em nós quando colocamos em prática. O amor de Deus é completo e se realiza plenamente quando é vivido e experimentado entre os crentes. Quando o amor que recebemos de Deus flui de nós para outros, o propósito final desse amor é alcançado. É nessa situação. Não é que é aperfeiçoado, é alcançado. É um amor, ama. Então, amados, amemos, né? Uns aos outros. O amor é de Deus e quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Que possamos aplicar isso, né, em nossas vidas, né? E amarmos uns aos outros. Oremos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e obrigado, Senhor, porque ela nos ensina a nos amarmos uns aos outros.
Que o Senhor possa, Senhor, fazer essa obra cada vez mais em nossos corações e que possamos, Senhor, quando falharmos nisso, te pedir perdão e mesmo pedir perdão, Senhor, por não fazer da forma como o Senhor nos pede. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada aqui na terra, enquanto estamos na carne, porque sabemos, Senhor, que até chegarmos àquele dia, ainda como o apóstolo Paulo, vamos dizer: quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, graças a Ti, Senhor, que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Leva-nos aos nossos lares, dá mesmo uma semana de paz aos nossos amados irmãos, também estudo para os nossas crianças, adolescentes, jovens, e que Teu nome seja honrado e glorificado. Leva-nos aos nossos lares, no nome de Jesus oramos. Amém. Obrigado, irmãos. Deus vos abençoe.